Vimos o seguinte: uma prova utilizando tablôs semânticos é feita seguindo um raciocínio análogo àquele que encontramos no método da negação ou redução ao absurdo. Ou seja, para provar, por exemplo, que uma certa fórmula H é uma tautologia, nós consideramos primeiro a negação de H. Começamos construindo o tablô pela negação do H. E, em seguida, se o tablô obtido é fechado, concluímos que a fórmula é uma tautologia. E, como vimos, um ramo fechado corresponde a um absurdo. E se todos os ramos estão fechados, então temos absurdo em todas as possibilidades. Ou seja, todas as portas estão fechadas, os ramos estão fechados. Vale a pena raciocinar sobre essas coisas de uma maneira esquemática. Isso para que a gente possa, digamos, memorizar e entender e sentir como relacionam tais coisas. Suponha que temos um tablô fechado, inicializado com a negação de H. Como vimos, isso significa dizer que não existe interpretação I tal que a interpretação da negação de H é verdadeira. Por quê? Porque se a interpretação da negação de H fosse verdadeira, seguindo as deduções do tablô, chegaríamos a absurdo em todas as possibilidades, pois todos os ramos são fechados. E aí, nesse caso, temos absurdo em todas as possibilidades. Observe que fato análogo ocorre no método da negação ou redução ao absurdo. Mas, se a interpretação da negação é verdadeira, isso significa dizer que a interpretação do H é falso. Ou seja, se não existe interpretação que interpreta essa negação como sendo verdadeira, não existe interpretação que interpreta o H como sendo falso. Isso equivale a dizer que H é tautologia. Conclusão: se temos um tablô fechado a partir de não H, isso significa dizer, em outras palavras, que temos uma prova de H, ou seja, que H é uma tautologia. Vale a pena raciocinar usando tais esquemas. O que acontece, por exemplo, se desenvolvemos um tablô a partir de uma fórmula H sem a sua negação, e aí, nesse caso, o tablô obtido é um tablô fechado? Veja. Suponha que temos o seguinte tablô. Um tablô que começa com H e que é fechado. Isso significa dizer que não existe interpretação que interpreta o H como sendo verdadeiro. Por quê? Olha, se existe essa interpretação que interpreta o H como verdadeiro, então, pelas deduções do tablô, teríamos absurdo em todas as possibilidades, pois todos os ramos são fechados. Portanto, a existência desse tablô, que começa com H e é um tablô fechado, equivale a dizer que não existe interpretação I que interpreta H como sendo verdadeira. Isso equivale a dizer que toda interpretação I interpreta H como sendo falso. Mas se toda interpretação interpreta o H como sendo falso, isso equivale a dizer que a fórmula H é contraditória. Isso é a definição de contradição. Portanto, conclusão: se temos um tablô que começa com H e é fechado, isso equivale a dizer que a fórmula H é contraditória. Portanto, podemos usar o método dos tablôs semânticos para concluir sobre contradição.
e não apenas sobre se uma fórmula é ou não tautologia. Vamos continuar raciocinando sobre essas coisas, sobre o método dos tablôs semânticos. Suponha que a gente tenha uma tautologia. Bom, se eu tenho uma fórmula que é uma tautologia e começo o tablô com a negação dessa fórmula, é garantido que o tablô será um tablô fechado. Mas, e se eu começar o tablô com a fórmula? Ou seja, dado uma tautologia, eu começo o tablô com essa fórmula. Será que o tablô será aberto? Será que ele terá todos os ramos abertos? Vamos raciocinar sobre tais coisas. Veja o exemplo. Temos aqui uma fórmula que é uma tautologia. Se eu começasse o tablô com a negação dessa fórmula, eu teria um tablô fechado. Mas aqui nesse caso, começamos o tablô sem negar a fórmula. Esquecemos de negar a fórmula. E nesse caso, ele tem todos os ramos abertos. Alguém poderia pensar o seguinte: puxa, se eu começo com H e todos os ramos são abertos, eu concluo que H é uma tautologia. Mas aí a gente tem esse não. Cuidado. Dada essa situação, um tablô com todos os ramos abertos, que começa com H, não necessariamente H é uma tautologia. Cuidado. Por exemplo, essa fórmula aqui, ela não é tautologia. E todos os seus ramos estão abertos. Então, do fato de termos um tablô com ramos abertos, se todos são abertos, nada podemos concluir sobre a fórmula. Aqui temos dois tablôs, em todos os ramos abertos. Num caso, a fórmula inicial é uma tautologia, no outro caso, ela não é uma tautologia. Portanto, a partir de tablôs que possuem todos os ramos abertos, não podemos concluir que as fórmulas iniciais são tautologias. A única coisa que podemos concluir a respeito das fórmulas iniciais, dado que temos ramos abertos, é que a negação dessas fórmulas iniciais não é tautologia. Pense nisso. Vamos continuar raciocinando mais ou menos nesse sentido. Vamos tentar fazer agora um resumo esquemático. Veja, sabemos pelo teorema da completude que se H é tautologia, então existe um tablô fechado que começa com não H. Mas desse fato, não podemos concluir isso. Ou seja, do fato de H ser uma tautologia, não podemos concluir que o tablô que começa com H e não com a sua negação vai ter todos os ramos abertos. Essa implicação é uma implicação falsa. Cuidado! Aqui nesse caso, temos uma tautologia e, no entanto, o tablô que começa com a tautologia possui ramo fechado. Ou seja, do fato de H ser tautologia, o tablô que começa com H pode ter ramo fechado, como nesse caso. Para finalizar essa aula, vamos agora raciocinar sobre o seguinte fato. Se existe um tablô fechado, associado a uma certa fórmula, será que todos os outros tablôs associados a essa fórmula também são fechados? Responder essa pergunta é importante pelo seguinte: se a partir de um concluímos que todos os outros também são fechados, isso significa dizer que a ordem de aplicação das regras não importa. Veja o esquema. Suponha que existe um tablô semântico que começa com não H e que é fechado. Então concluímos que H é tautologia, porque tem uma prova, existe uma prova de H. Mas se H é tautologia, então todo tablô que começa com não H tem que ser fechado. Por
quê? Vejamos. Suponha que existe um tablô que começa com não H e que tem um ramo aberto. Esse ramo aberto define uma interpretação, como vimos anteriormente, esse ramo aberto define uma interpretação que interpreta o H como sendo falsa. Então, do fato da existência de um tablô com um ramo aberto, pelo menos, que eu concluo que H não é tautologia. Conclusão. Se H é tautologia, todo ramo associado a não H é fechado. Por quê? Porque se acontecesse isso, eu concluiria que o H não é tautologia. Por outro lado, se H não é tautologia, então todo tablô associado a não H, que começa com não H, tem que ter ramo aberto. Por quê? Porque se existisse pelo menos um com todos os ramos fechados, eu usaria essa implicação e concluiria o quê? Que H é tautologia, mas no caso aqui eu estou supondo que não é. Conclusão importante desse raciocínio é que no método dos tablôs semânticos não importa a ordem de aplicação das regras. Por quê? Porque se existe um tablô fechado, todos serão fechados, independentemente da ordem de aplicação das regras. Ou seja, mudando a ordem de aplicação das regras, obterei outros tablôs. E se um é fechado, todos os outros também serão igualmente fechados. Da mesma forma, se existe um com um ramo aberto, todos os outros também possuirão algum ramo aberto. Esse fato é muito importante de entender no método dos tablôs semânticos. A relação do existe com o todo, do existe com o todo. Se existe um fechado, todos os outros serão fechados. E se existe um aberto, todos os outros serão abertos. É interessante isso, né? Engraçado. Se um tablô é fechado, todos os outros são igualmente fechados. E se um é aberto, todos os outros são igualmente abertos. Isso nos mostra como o método dos tablôs semânticos é robusto. Ao aplicá-lo, não precisamos preocupar com a ordem de aplicação das regras. Em geral, aplicamos inicialmente aquelas regras que não bifurcam. Isso apenas por economia de memória, de espaço, para que tenhamos um tablô, digamos, menor. Mas, do ponto de vista do método, da conclusão, não interessa a ordem de aplicação das regras.